Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de um conjunto de vídeos e nós vamos desenvolver nossa própria rede social utilizando o Flutter. Antes de tudo, eu estou supondo que vocês já tenham um Android Studio com os plugins do Flutter instalado. Se não tiver, eu vou deixar aqui, tentar deixar na descrição alguns tutoriais que basta você seguir, algo bem simples de se fazer. Primeiro vamos clicar em Create New Flutter Project. Ter cuidado para não confundir, né? Deixa a primeira opção mesmo selecionada. Nome do projeto eu vou colocar App Ogram. Não mexe nada também ainda. Next e Finish. Vou dar uma cortada aqui no vídeo, não sei o quanto vai demorar. Quando o projeto estiver criado, a gente retorna. Com o projeto criado, a gente vai abrir aqui dentro da pasta lib o arquivo main. Vamos começar a limpar aqui algumas coisas que nós não vamos utilizar. Vamos deixar apenas o MyApp. Apagar esses comentários. Certo. O próximo passo a gente vai criar um pacote para começar a organizar nosso código. Eu vou chamar de views. Você pode chamar como você achar melhor. É muito comum ver também pages. Eu prefiro chamar de view. Dentro dele vamos criar o arquivo login page.dart. Vai ser a nossa tela inicial. O que acontece? Visando facilitar, a gente tem alguns atalhos aqui no Android Studio, por isso que eu utilizo ele apesar de ser pesado, como por exemplo o STLS, em que você consegue criar toda a estrutura de um código sem precisar estar toda vez reescrevendo o mesmo código. Aqui dentro vou colocar o nome da classe login page. Vai continuar dando erro porque nós precisamos importar o arquivo material.dart, que é o responsável pela classe statelessWidget. Vou retornar aqui Hello World, só para a gente ver funcionando. Dentro do Flutter, a gente vai ver muito essa questão de filhos, de componentes filhos ou widget filhos, como eles chamam, certo? Então aqui basicamente eu estou dizendo que eu tenho um container e dentro dele eu tenho um texto. Vou chegar agora aqui no main e vou apagar aqui, importar o arquivo login page. É importante ressaltar aqui que a primeira classe que tem que ter é o Material App. Se a gente chegar aqui e jogar um texto, ele vai dar erro. Certo? Vou deixar aqui como nome, título de Ogram. Pode deixar como tema padrão. A gente vai utilizar isso aqui depois para alterar, mas por enquanto vamos deixar isso sem mexer. E vamos rodar o código e ver no que vai dar. Eu vou dar um pause, obviamente, e quando retornar eu volto aqui. Terminou aqui de executar, a gente já consegue ver ali o Hello World, e eu vou só dar uma alteraçãozinha aqui que eu vi quando estava rodando, que eu falei view e coloquei views. Eu utilizo por padrão sempre no singular, cabe a vocês, né? Vou ter que ajeitar aqui também para evitar qualquer erro. Bem, tudo certo, a gente já viu que está funcionando. A primeira observação que a gente tem é justamente que no cantinho está escrito debug, certo? Então para tirar isso, nós só precisamos alterar esse debug show checked mode banner para false. Dentro da nossa login page a gente vai apagar esse container e o texto e vamos colocar apenas o scaffold. O scaffold, título rápido, ele implementa uma estrutura básica do Material Design.
nós vamos começar a ver como isso facilita. Por exemplo, eu tenho um app.be, não vou utilizar aqui, não é do meu interesse na página de login, a gente vai ver depois. E tem o body. Vamos criar uma classe chamada, um método, perdão, chamado containerBody. E aqui vamos começar a retornar nossa estrutura, apenas também para organização. Do que o Flutter, por você ter esse modo de estruturar o código, tendo filhos, se você não começar a dividir essa parte em pequenos conteúdos ou pequenos métodos que vão retornar determinada função, pequenos widgets, vai terminar criando um escada, uma árvore muito grande que você pode se perder no código. Então é mais para organizar mesmo. Se você digitar tudo em um conteúdo só, sem método nenhum, ele vai funcionar também. Se você digitar tudo no build, por exemplo, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas eu recomendo que façam assim. Vamos primeiro retornar um container, apenas para colocar uns espaçamentos na lateral. Vou colocar em todas as bordas, certo? Um padding de 30. Se você vem, por exemplo, já teve contato com HTML, isso aqui é bem natural mesmo. Não tem muita dificuldade. Como filho desse container, eu vou retornar um list view. Eu posso retornar um view? Sim. Poderia também. Mas, por exemplo, se você tiver um problema de dimensões de tela, pode ser que essas informações em uma tela menor, ela ultrapasse os limites da tela. Um list view, se ultrapassar, ele vai criar um scroll. Pode ser um scroll view também, no caso. Vou colocar um list view com os filhos, certo? Aqui nós já observamos que vai no plural, que um list view é um conjunto de itens. Como primeiro filho, no caso dessa list view, vou colocar um container. Geralmente eu já coloco vírgula no final, apesar da gente conseguir ver onde é o delimitador. Mas para não esquecer e depois ficar procurando um erro besta, eu prefiro colocar logo. Vou colocar também um padding, como a gente já viu. Padding sets. Eu vou botar apenas na borda superior e inferior. Tá 35 na inferior. Depois a gente vê como fica. Se ficar ruim a gente vai alterando. Como filho desse, vou colocar o texto. Ou Gran, que é o nome do nosso aplicativo. E estilizar esse texto. Para estilizar, style, text style. Vou botar um tamanho de fonte de 38 e como negrito, certo? A gente vê aqui que o erro eu coloquei um ponto ao invés de ponto e vírgula. Acontece. Salvar aqui e ver como fica a execução. Certo.
Dá para notar que ele deu os padding superior, deu também na lateral, deu maior no superior porque a gente coloca 2 vezes, certo? Embaixo também, mas ainda não tá bom, eu gostaria dele centralizado. Para ele ficar centralizado, basta vir aqui, é dentro dessa tag, da tag text, eu vou colocar um text align para o centro. Vamos ver, certo, tá melhor, para mim tá bem melhor, né? Mas a gente pode alterar também se for vendo outras necessidades. Abaixo do título a gente vai colocar os campos para o usuário poder informar o e-mail, a senha. Então vamos colocar um text form field. Um dos primeiros atributos é o controller, que é para lidar justamente com esse campo de texto. E este atributo ele precisa de uma variável do tipo text editing controller. Certo, vou botar aqui controller. Certo. Então, vamos aqui apenas a passar o objeto que a gente acabou de criar. Lembrando que a gente tem que iniciar, senão vai dar um erro. Vamos iniciar a variável aqui mesmo. Por enquanto não tem problema nenhum. Apareceu já aqui, sem detalhe nenhum. Certo, e eu vou começar a incluir algumas características para a gente mudar um pouco essa aparência. Deixa eu ver qual a cor que ele está aqui. Beleza. Vamos ver como fica se a gente alterar um pouco essa fonte. Vou botar uns 18. Um pouquinho maior, acho que ficou melhor. Vamos começar agora a alterar um pouco essa aparência que ele está ali, esse azul. Informar o que é que eu quero que digite nesse campo. Aqui está basicamente vazio, eu não sei o que é para digitar ali, certo? Então vamos lá. Chamar o decoration. Colocar um label. Vamos atualizar para ver como fica. Aqui em cima já está informando o que deve ser digitado. Vamos colocar aqui uma cor de preenchimento. Vamos ver como fica. Se a gente ver, não alterou nada, mas por quê? Porque eu vou ter que antes dizer para ele preencher tudo, certo? Ou seja, que é um campo preenchido. Senão não vai ter alteração nenhuma quando eu mandar colocar um background. Vamos colocar aquela dica, né? Preencha seu e-mail, digite. Vou botar digite seu e-mail. Se eu clicar, ele já vai dar o hint, né? O que deve ser feito nesse campo. Bem, agora vamos começar a mexer na aparência, né, desse texto através do style. Vamos colocar aqui no text style.
E vamos alterar a cor dele. Você vê que ele está bem escuro aqui, bem preto. Colocar um gray com a transparência de 600. Salvar. Mudança sutil, mas eu preferi assim. Acho que fica. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Eu acho que 500 fica melhor, fica algo mais leve. Mas não sou muito bom não com design, né? Mas vamos deixar assim. Vou colocar uma fonte de 16, porque eu quero que ela fique menor do que a que eu vou digitando. Certo. E vamos começar a mexer aqui nas bordas, certo? Eu não quero que fique só essa borda aqui embaixo. Então, para fazer isso, através do border, outline, input é um tipo, você pode pesquisar outros. Se eu salvar isso, ele já completou tudo. Certo. Dá um hot refresh ali. Bem, eu gostaria que quando eu clicasse, essas bordas não ficassem azul, justamente para combinar mais com o tema. Não tenho nada azul aqui, então vamos botar quando tiver com foco, mesma classe, mesmo objeto. Só que dentro agora eu vou criar um border side, na qual eu vou dizer que a cor é gray. Beleza. Deixa ele um pouco mais transparente, certo? Vamos dar um play aqui para a gente ver como fica essa alteração. Certo, tá escuro. Dei o play, ficou mais claro. Isso aqui você pode fazer da maneira que você achar melhor também. Estou fazendo a título de exemplo. Voltando aqui, eu dei uma ajeitada na tela porque estava um pouco distorcida quando eu comecei a gravar. Mas dando continuidade, bora imaginar então que eu tenha que fazer vários text field. Para todos eu tenho que deixar nesse mesmo padrão aqui, decorar da mesma forma, mudando apenas o texto. E além disso, digamos que eu diga, não, agora quando está com foco, eu não quero mais que fique um cinza claro, eu quero que fique um azul. Imagine você ter que ir substituindo em todo canto que tiver isso. Isso vai dar um trabalho imenso, né? Então bora agora criar um componente, um estilo em que a gente possa puxar aqui. Se a gente observar aqui, o decoration ele é do tipo input decoration. Eu vou criar um pacote utils aqui. Eu sei que muita gente não gosta, diz que isso é bad code ou está sendo organizado de forma incorreta, mas eu gosto de utilizar, não vejo problema. Se você quer nomear de outra forma, style, decoration, cabe a você. Mas eu vou criar aqui um pacote utils e dentro dele uma classe vamos chamar de, pensar aqui o nome. Eu vou botar app style. Aqui dentro vamos criar uma classe app style só com isso. Então a partir de agora, quando a gente for criar algo em comum a vários tipos, a gente vai começar a colocar aqui. Eu vou criar um método estático que vai retornar um input
Decoration, deixa eu pegar aqui o nome. Primeiro vamos importar aqui, né, o Material Design, porque ele faz parte desse pacote. Deixa eu ver se aqui ele já aparece. Ainda não. Pronto. A gente vai criar esse método estático, certo? Ele vai ser público, que a gente vai puxar toda vez que tiver um test form field e queira que siga esse padrão. Duas coisas que nós precisamos aqui passar como parâmetro. Eu vou colocar como nomeado para ficar mais explícito. E não necessariamente eu preciso ter os dois. Mas é o label e o hint. Vou colocar label text, que é um string, certo? E um hint text. Então, como a gente disse que o nosso retorno é do tipo input decoration, vamos apenas retornar ele mesmo. Para facilitar a nossa vida, a gente pode chegar aqui, olha onde ele termina, recorta tudo daqui, bora jogar como retorno daqui, tiro vírgula, ponto e vírgula, vou dar um Ctrl Alt L só para identar melhor. Se a gente já fizer isso aqui, ele já vai funcionar. appstyle.textFieldDecoration. O que é que nós precisamos passar? Label text e-mail e um hint text, digite seu e-mail. Se a gente salvar, dá pra ver que não mudou nada. Eu não alterei lá, então por exemplo, se eu alterar o texto aqui, ele tá pegando porque aqui tá estático. Então bora chegar aqui, tirar, colocar o label aqui. E o hint aqui. A gente já vê que alterou. Então vou apagar esse aqui. Certo. Uma outra opção que a gente tinha era criar um text form field personalizado, que é um passo um pouco mais complexo, porque a gente não ia, apesar de poder, a gente não ia herdar simplesmente do stateful. Acho que todo mundo nota, por exemplo, que quando a gente começa a digitar tem uma mudança de estado aqui na exibição, que também dar um play aqui para ele restaurar. Quando ele inicia o input, a gente clica, ele joga lá para cima, mostra que tem uma mudança de estado também. Tanto que se a gente vier aqui no text form field, ele vai herdar do form field, que é um widget stateful. Certo? Acho que deu para ver bem essa mudança de estado. É muito comum as pessoas já saírem botando stateful. Vai ter discussões sobre isso, o que algumas pessoas acham melhor, defendem. Mas, por exemplo, se a gente vier aqui, a gente vai observar que tem um warning que diz basicamente que nessa classe está marcado como um imutável, que ela é um stateless. Porém, existem alguns campos instanciados que não são fine, ou seja, não são estáticos, não vai mudar. Que é justamente o nosso, que eu chamei de tController. Eu vou então, tenho duas opções. Se eu vou e coloco aqui para stateful, você vai ver que esse warning já some. Porque agora eu posso ter uma mudança de estado, posso ter mudanças de estado. Então não há necessidade da variável ser estática. Caso contrário, se eu não quiser fazer isso, porque eu não vejo, por exemplo, aqui nesse momento uma mudança de estado, eu posso chegar aqui e colocar ele como final. Você vai ver que também some. Ou seja, ele é estático.
Esse erro ele é da independente do tipo de variável. Se eu chegar aqui e criar uma variável simples, string a, por exemplo, você vai ver que aqui também vai dar o erro, certo? Por quê? Porque tudo que está dentro de um stateless ele não vai alterar. Então, ele por padrão, ele deve ser final. Se eu chego aqui e coloco um final também, você vai ver que vai sumir. Vou apagar, a gente não vai usar isso. Outro ponto é colocar aqui como privado. Chegar aqui embaixo também a gente alterou privado também. Salvar, tá tudo certo. O segundo campo que a gente vai criar é justamente o campo de e-mail. Então eu posso copiar isso daqui, colar embaixo. Você vai ver agora que como fica bem mais simples, né? Não, ficou bem menor para a gente gerenciar aqui. Aqui vai ser o password. Digito sua senha. Vamos salvar. Tá ok, ficou um abaixo do outro. Beleza. Para a gente não esquecer, vamos já criar o controlador dele aqui. E a gente vai ver como fica mais explícito, né? Inclusive mais fácil da manutenção. Eu não vou somente colocar T1, T2 ou letras que não referenciem. Apesar de escrever um pouco mais, fica bem mais legível se a gente chega aqui e coloca e-mail controller e password controller também. Chega aqui embaixo agora. Eu sei que esse controlador é referente ao e-mail. E eu sei que esse controlador é referente à senha. Fica bem mais fácil da gente saber o que é que está sendo dito aqui o código. Vou salvar isso daqui também. E aqui a gente vai ter mais um problema. Se a gente chega aqui, por exemplo, o e-mail. Tá beleza, mas a senha, eu não quero que por padrão venha mostrando. A gente pode até criar depois uma opção, aquele olhinho para mostrar a senha ou não. Mas de início eu não quero que a senha venha sendo mostrada. Então, a forma da gente fazer isso é bem simples. É a gente chegar aqui no text form field e colocar obscure text como true. Simples assim, se a gente vê o e-mail está sendo escrito normal e a senha não. Imagine, por exemplo, então que eu queira uma variável aqui para controlar esse estado aqui. Um botão aqui para quando eu clique, isso aqui vire true. Quando eu clique de novo, falso. Isso aqui pode ser, por exemplo, a mudança de estado. Estamos passando do estado verdadeiro para o estado falso, do estado falso para o estado verdadeiro. Então bastava eu criar uma variável aqui e alterar a classe para state. Se eu não vou fazer isso agora, a gente pode fazer depois. Até porque esse tutorial já vai ficar longo no final. Então depois a gente vai melhorando tudo. Você vê que está um bem próximo do outro. Eu vou colocar aquele dentro de um container. Dentro desse container, bora dar uma margem. A gente já viu add_insets.only. Somente na parte superior vou colocar de 20. Agora vamos criar o botão de entrar. Deixa eu diminuir um pouco esse top aqui. Ficou muito espaçado, vou colocar de 15. Isso aí, quem tiver uma visão melhor de design pode fazer e botar quanto quiser, certo? Até para manter um padrão. Nosso botão, vamos colocar um container primeiro, porque provavelmente a gente vai precisar dar uma margem no topo ou embaixo. Então já vou inserir ele dentro do container. Colocar como filho um raised button. E vamos começar a estilizar. A cor que eu quero do texto vai ser branco. A cor que eu vou querer de background vai ser coloquei esse azul aqui. E vou colocar um texto, né?
que se a gente salvar aqui, apareceu o botão sem nada dentro. Então, como filho, um texto com o nome entrar. Beleza, então, se observar, não seguiu aqui as cores, certo? Mas não seguiu justamente porque, como a gente não atribuiu um onPressed, ele está reconhecendo como se o botão estivesse inativo. Então, se eu chegar aqui e colocar só uma função sem nada mesmo, ele já vai botar a cor. Vou aumentar aqui o container um pouco, porque o botão vai seguir ele. Quem já trabalhou com arquitetura Flex é bem similar. Vou colocar um rate aqui de 50, 55 e, como eu tinha dito anteriormente, bora colocar também uma margem. Opa. Vamos colocar no topo de 15 e embaixo também, para o que vier, não vai haver mudança agora, mas de 15 também. Certo. Se quiser aumentar um pouco aqui a fonte, mesmo caminho que a gente já fez em cima, text style, font size, deixa eu botar um 18. Por que ali ficou centralizado? Porque eu coloquei essa altura aqui. Então, se eu apago, já fica o mesmo tamanho. Vamos colocar, olha aí que eu aqui. Vamos colocar um padding. Pronto, já melhorou. Então a gente viu que não foi uma boa alternativa colocar aqui para ele seguir, que terminou descentralizando o entrar. Dá um Ctrl Alt L. Eu gosto sempre de sair colocando vírgula, por exemplo. Se vocês verem aqui, ficou tudo na mesma linha. Digamos que eu tinha mais atributos, quisesse que ficasse um abaixo do outro. Se eu colocar um vírgula sempre no final, o Ctrl L ele vai descer. Facilita bastante a leitura. Acredito que o único canto que eu realmente não costumo botar é nos pads ou nos merge, porque é bem intuitivo. O botão está feito. Após isso, a gente vai criar o esquecer os dados. Esquecer os dados, bora criar com um texto começando após o outro. O primeiro texto normal e o segundo em negrito. Então a gente já podia imaginar aí um row, por exemplo, de um do lado do outro. Mas se eu fizer isso, pode ser que um quebre antes do outro, quando a tela for diminuindo ou aumentando. Em telas maiores não ia ter problema, mas quando ela for diminuindo, pode ser que um quebre antes do outro, se um texto for maior. Então, um meio de fazer isso é utilizando o text span, que, como o nome mesmo diz, quem já veio de HTML, que a gente organizava, acredito, antes de HTML5, principalmente, com div e span, segue aquele mesmo conceito. Imaginar, então vou colocar um container também. Como filho dele, bora colocar um... Deixa eu ver se escreve assim, acho que é assim. Isso. Já vamos dizer que todo esse conjunto de texto vai ser alinhado ao centro. Como o texto dele, um text span, como eu havia dito anteriormente. Colocar aqui, esquecer os seus dados de login. Esqueci de dizer que era o texto, né? Falei, me escrevi.
colocar um text style, se não ficar bom a gente altera depois. Eu vou colocar uma fonte de 15. Isso aqui tá no chute mesmo. Se ficar bom a gente tira e vê depois. Não estou seguindo o modelo pronto antes. Aqui. Vamos ter agora esse array que vai colocando um ao lado do outro. Um text span um ao lado do outro. Salvar aqui só para a gente ver. Beleza. Aqui dentro então vamos colocar outro text span. E o texto vai ser: obtém ajuda para entrar. Diferente do outro nesse estilo daqui. Vamos colocar como bold. E a cor como preto. Vamos salvar. Vocês viram que já ficou um ao lado do outro. Para não ter que vir dando aqui, por exemplo, a margem left calculando, já vou colocar um espaço aqui, só para dar espaçamento e não ficar em cima. Certo? Eu vou incluir um padding aqui, que ficou muito grande. Vou colocar left de 40 e right também de 40. Então a gente consegue ver que ficou iniciando um após o outro, né? E não vai ocorrer mais aquele erro de, se for uma tela menor, algo do tipo, ele quebrar um texto antes do outro. Isso eu já havia testado em outras ocasiões, termina ocorrendo. Agora vamos criar, falta o botão de login, né? Social button do Facebook. O que aqui eu vou utilizar, eu já instalei antes de iniciar, que é o Flutter Sign Button. Ele a gente pode encontrar aqui. Basta digitar Flutter Sign Button, você vai vir ao primeiro mesmo, que ele traz toda a instrução de como utilizar. Eu já instalei, como eu disse, a internet não estava muito boa. Eu já instalei, por conta da minha internet não está muito boa. Então vocês podem colocar aqui e depois dar um pub-get. Eu vim aqui na nossa login page, importar esse botão. E que é mini, não é esse aqui. Copiei o código, bora botar ele aqui. Se eu salvar, a gente já vê que apareceu aqui. O que eu vou fazer é alterar daqui para Facebook. Certo. Eu poderia então, se eu quiser dar uma margem superior, a gente viu que ficou muito em cima, né? Eu poderia botar num container aqui, dar uma margem tanto em cima quanto embaixo. Mas a título de demonstrar a existência também do Sized Box, bora utilizar um. Com rate de 20, vamos ver como fica. Beleza, vou botar um em cima e um embaixo. Certo. Agora a gente vai partir para o WoW. Eu não tenho conta. Quero me cadastrar.
eu quero colocar aqui aquele ou que geralmente vem escrito ou com 2 traços do lado. Bora ver como fazer isso. Para dividir um pouco mais o código, a gente viu que aqui está como body, container body. Eu vou criar aqui uma outra função chamada footer. Tornar isso em container. Só para colocar aqui. Porque se a gente for botando vai ficar muito grande. Então se eu quiser mexer em algo daqui eu já sei onde eu venho. Certo? Quando eu adicionar aqui. Vamos chamar ele aqui. Certo. Bora começar então a estilizar isso daqui. Primeiro, bora criar esse ou, né? Para criar esse ou é uma forma bem simples. Vou colocar uma coluna como filho. Coluna, lembrando que aqui eu estou colocando um abaixo do outro e vou criar dentro uma linha. Iniciar com o filho uma linha. Já a gente vai entender por quê. Vou utilizar primeiro um expanded para ele tomar tudo que tiver da tela, do espaço para ele no caso, né, da linha. Vai ficar mais simples de ver visualmente. Dentro um container. Com um filho, um divider, que é similar ao HR do HTML, aquela linha que a gente coloca para dividir um título, por exemplo. Vamos ver se fica bom com 600. Salvar. Já está ali a linha. Deixa eu alterar um pouco a altura. Eu acho que fica melhor aqui. Com 26. Você vai ver o que eu disse aqui, ó, do Expanded, ele está tomando a linha inteira. Tendo o máximo que ele pode. Então, qual a ideia? Como linha, eu ter 3 filhos, o primeiro sendo esse Expanded, o último sendo Expanded e o do meio um texto. Então, chega aqui agora, coloco um texto. Ou, tudo maiúsculo, vou colocar aqui. Bora colocar um estilo nele. Seguir a mesma cor para não ficar diferente. Salvar. Já vê que ficou aqui no canto. Por quê? Porque eu só tenho 2 filhos. E no último, vou copiar isso daqui. E colar. Salvar. Ficou como se estivesse no meio. A gente vê que está muito em cima as 2 linhas. Então eu vou chegar aqui no container, vou dar um margem. Nesse eu vou dar para a direita de 20. Ficou muito grande, de 10. A gente vê que ficou um espacinho menor aqui, não está colado. Copiar isso aqui, a diferença é que aqui a gente vai dar para o left. Salvar. Tá com right e left aqui. Então a gente vê que ficou bem legal. Parecendo o website, é muito normal quando a gente entra ver esse estilo aqui. Terminamos essa parte. Agora falta. Deixa eu achar aqui. Certo? Essa linha aqui é referente ao ou. Agora embaixo é coluna, lembrando que tudo isso já está dentro de um list view, então se a tela for menor vai ter o scroll, né? Então embaixo disso bora colocar apenas um texto, bem similar ao que a gente fez aqui, não esquecer os seus dados de login. Então bora copiar
Se vocês quisessem aqui, por exemplo, criar um widget, seria bem simples também e pouparia quantidade de código que vai ter que escrever. Mas aqui eu vou copiar mesmo. Vocês aí podem criar sem problema nenhum. Copiar, colar. Bora indentar só se tiver alguma coisa. Certo. O que vai alterar aqui é a escrita. Vamos colocar não tem uma conta. Cadastre-se. Se eu salvar, já ficou aqui. Deixa eu vou incluir uma margem aqui. Colocar no topo de 15 e embaixo também de 15. Salvar. Certo. Por fim, só um detalhezinho do rodapé. Não precisa nem colocar se não achar que precisa. Vamos colocar aquele que a gente utilizou lá em cima, que seria referente ao HR. Se eu salvar, vai ver ele bem clarinho aqui. Ele está menor, porque isso aqui a gente deu um rate de 40. Vou botar um padding nele. Esqueci só ver como vai ficar, não vai alterar nada ainda. Eu não botei o texto. Salvar. Já vi que está lá embaixo. Não sei se aumenta um pouco a fonte, acho que eu vou aumentar para ver se faz alguma diferença. Se a gente achar que não faz, a gente remove. Tá 15. Ficou um pouco melhor, um pouco maior. E para essa videoaula é isso. A gente viu aqui então como construir a nossa página de login. Nossa tela de login, e espero que tenha ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida que tiver, se tiver algum erro também na hora de executar, pode deixar aí nos comentários, eu vou estar sempre de olho para estar respondendo. E na próxima vídeo a gente já inicia com a tela inicial, certo? Aquela tela onde vai ter as publicações, o curtir. No curtir a gente vai criar um componente stateful para quando você curtir ficar vermelho, quando clicar em curtir novamente, se tiver curtido antes, ele retirar a curtida. Mas a tela de login é isso, bem simples, mas dá para entender bem o funcionamento. Mas a gente consegue ver a junção de vários widgets, a gente quase não mexeu em nada de alteração. A gente vê como o Flutter é bem simples. Então aguardo vocês na próxima videoaula.